Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e colegas, que a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus possa estar entrando dentro dos nossos lares, tirando as preocupações e abençoando as vossas vidas, livrando de todo o mal, de todos os dardos que vier contra as vossas vidas e contra os vossos corações. Neste momento eu quero estar lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro de João capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim o título da leitura: A multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiade. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Glória a Deus. Nós podemos observarmos aqui a palavra de Deus sobre a multiplicação. O Senhor é aquele que multiplica sobre as nossas vidas as bênçãos, milagres e as vitórias. Então aqui no número 1 diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiade. Jesus estava em uma localidade e partiu para outra localidade porque havia uma grande multidão. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então aquela multidão seguia
porque eles queriam alcançar uma cura, um milagre, uma vitória da parte de Deus. Então, aquela grande multidão, aonde eles sabiam que Jesus ia se encontrar, eles iam atrás. Número 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, quando Jesus chegou naquela localidade, onde ele ia ministrar a palavra com seus discípulos, já estava próximo a Páscoa. A festa dos judeus estava próxima. E então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus fez aquela pergunta porque ele ia operar um milagre. Então o Senhor, muitas vezes ele pergunta algo para mim e para você, é porque ele quer operar um milagre nas nossas vidas. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus sabia que ali não tinha condições para ir atrás de pães e peixe, ou que seja outra comida, para aquelas pessoas se alimentarem, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus e o Senhor queria os alimentar. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, quando Jesus Cristo fez aquela pergunta para Filipe, para que ele provesse os alimentos, o Senhor já sabia bem o que ia fazer. Então Filipe respondeu para o Senhor: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: André ouviu a conversa de Jesus Cristo com Filipe e ali ele se prontificou. Então ele disse assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Ele disse para o Senhor: Senhor, aqui está um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para esta grande multidão? E disse-lhe Jesus: mandai assentai os homens. E ali havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, naquela localidade onde ele se encontrava, havia caído muito sereno pela noite, então havia muita relva. Mas o Senhor mandou que os discípulos falassem para que os homens viessem assentar. E disse-lhe: mandai assentai os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Irmãos amados, vê que o milagre foi grande. Aqui só fala dos homens, mas havia mulheres e crianças. Então o milagre foi extraordinário. O número 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, os discípulos saíram distribuindo e todo mundo ali foi saciando, comendo, se alimentando. O número 12.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então Jesus, ele não gosta do desperdício, ele gosta de fartura, mas ele não gosta que nós desperdiçamos aquilo que ele nos dá, mas que nós distribuamos quando temos em abundância para os aflitos, os carentes e necessitados. Número 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, quando ele faz o milagre, ele faz por completo, ele não faz pela metade. Então, ali, Jesus fez aquele milagre e ainda sobejou muitos pães e peixes. O número 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Aqueles homens ficaram admirados porque Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães e peixe e eles saciaram. Então, eles disseram: aí está verdadeiramente o profeta que haveria de vir. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus e veio trazer a salvação a todos aqueles que crêem. O número 15, o último versículo diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, ele se retirou porque ele não queria aqui reinar o reino terreno, porque ele já era rei no céu. Então, quando eles queriam vir para arrebatá-lo, para torná-lo rei, o Senhor saiu para que eles não o pegassem e foi para outro monte, para ali ele estar orando ao Pai. Então nós podemos ver que o Senhor, ele não estava interessado em reinar terrenamente, porque o seu reino é eterno, é de eternidade a eternidade e é no céu de glória. Então o Senhor se retirou para que eles não o fizessem rei e foi para outra localidade, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando pela vida de todos amados e queridos irmãos, amigos e colegas, para que Deus venha abençoá-los, as vossas vidas, trazendo paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem. Papai querido, abra as portas que estão fechadas, as portas de emprego. Senhor, entra com providência na vida de todos, toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Senhor da glória, abençoa as vidas que estão hospitalizadas nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas que estão nas UTIs, as vidas que estão no submundo do crime, das drogas, da prostituição, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, salva, cura, liberta e transforma. As vidas que estão nos manicômios, nos leprosários, Senhor, traga a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Repreenda, Senhor, o câncer, a AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a coluna cervical. Traga, Senhor, a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração. Faça com que o resplendor da sua luz seja sobre a vida de todos. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas. Faça com que o resplendor da glória do Senhor se manifeste sobre a vida de todos, confirmando as bênçãos, as curas, os milagres, a vitória, a libertação.
Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma as bênçãos, vitória, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Entrego a todos na palma das tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a honra e a glória do Senhor, eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.